Segunda Reis, capítulo de número 6, versículo 1. Nesses dias temos vivido um tempo maravilhoso da parte de Deus. E diante de o que Deus tem feito em nosso meio, é necessário também que a gente entenda da maneira com que o Senhor está fazendo, e também sejamos norteados por uma palavra que não nos faça apenas receber algo de Deus, mas também conservar aquilo que Deus tem derramado sobre nós. O texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu Eliseu: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele retornou: eu irei com vocês. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram a madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Pai, obrigado por tua palavra. Nós te damos glória, te damos graças, porque estamos aqui diante do Senhor, e te pedimos instrução, ó Deus, para permanecer em tua presença, no nome de Jesus, amém. Você pode dar graças a Deus? O profeta Eliseu, o grande homem de Deus, o profeta da unção dobrada, um homem que viveu algo extraordinário da parte de Deus. E naquele período, irmãos, período de Elias, de Eliseu, começou a acontecer aquilo que nós chamamos de a escola, ou as escolas dos profetas. Eles se reuniam em lugares, em cidades, e ali construíam uma tenda, uma habitação, e os jovens discípulos dos profetas ficavam ali para serem ministrados, para também desempenharem o ministério profético que os profetas mais velhos desempenhavam. E nessa época aqui em questão, havia aproximadamente de 3 a 5 escolas de profetas. E o fato é que o texto diz que estas escolas estão em crescimento, essas escolas estão experimentando um avivamento, parecido com o que nós temos experimentado nesses dias. A glória do Senhor, a unção do Senhor tem se manifestado em nosso meio. E isso nos leva para um pensamento, para uma meditação. O que fazer quando a glória, o que fazer quando a unção, o que fazer quando Deus aviva um povo? Aqui, queridos, no texto, quando eles perceberam, o lugar estava ficando pequeno, o lugar estava ficando estreito, já não cabia mais todas aquelas pessoas, não estava comportando. Então eles tiveram uma ideia. Eles chamam o profeta e dizem para ele: vamos até o Jordão cortar madeira para construir uma casa nova e maior, para que todos possam habitar nela. E assim foi feito. O profeta foi com eles. Chegando no Jordão, cada um cortou a sua viga, cortou a sua madeira. Fato é que um rapaz, cortando a madeira, deixou cair o seu machado. O machado então afundou dentro do rio Jordão. Não aquele rio Jordão que nós conhecemos hoje, porque hoje ele está bem raso, mas antigamente era muita água que tinha ali, muita água mesmo. Então bem provável que esse pedaço de ferro, esse machado, afundou bastante.
E então o homem de Deus ali, o moço, grita, fica desesperado. Por quê? Porque é uma ferramenta, um machado. Não era algo normal, natural naqueles dias, queridos. Então ele fica desesperado porque o machado era o quê? Era emprestado. E aí o homem de Deus pergunta para ele, aonde é que caiu? E ele aponta o local. O profeta Eliseu então corta um pedaço de madeira e joga na água. Quando ele faz isso, o pedaço de fé, de maneira miraculosa, flutua. O que ele manda o rapaz então estender a mão e pegar. É essa a história do texto. E o que é que nós podemos aprender com esse texto? O que nós podemos aprender com essa passagem? Eu te peço um pouco de paciência, porque eu preciso de maneira pontual e falando de todos esses versículos para que você compreenda o que Deus espera de mim e de você, como nós devemos nos comportar quando o Senhor está fazendo algo sobre nossas vidas. A primeira coisa que me chama a atenção aqui no texto é que houve um crescimento. Sabe, e uma das características de Deus, irmãos, é que tudo que Deus faz, tudo que Deus opera, de alguma maneira é grande. Tudo que Deus faz é grandioso. Por quê? Porque Ele é grande. Então não espere nada pequeno de um Deus que é grande. Deus é poderoso nos seus feitos. A palavra do Senhor nos narra que quando Ele vai libertar o povo do Egito, não foi apenas uma libertação, mas foi uma grande movimentação de Deus, que todos os povos da terra naquela época tiveram que reconhecer que aquele povo, uma nação de escravos, estava sendo conduzida por um grande Deus. Amém, irmãos? Todo mundo teve que concordar, ainda que esse povo seja tudo escravo, há um grande Deus. Por quê? Porque o que Deus estava fazendo no meio deles era algo sobrenatural, grandioso, grande. Então eu quero que você entenda nessa noite que o que Deus está fazendo em nosso meio, o que Deus está fazendo na sua vida é algo grande, é algo poderoso. E aí eu aprendo algo com crescimento, porque crescimento, querido, crescimento gera desconforto. Crescimento gera desconforto. Nenhum crescimento é confortável. Nenhum crescimento nos deixa confortáveis. Exemplo, quem aí tem criança em casa, o bebê recém-nascido, você compra a pecinha de roupa P, de repente tem que mudar para M, na outra semana tem que mudar para G. É ou não é verdade? Por quê? Porque já não cabe mais naquela roupinha P. Isso é o crescimento, é desconfortável. E aí, queridos, a questão não é o crescimento e nem o desconforto. A questão é como é que eu e você lidamos com o desconforto gerado pelo crescimento. Como é que você lida com o desconforto na sua vida? Você gosta das situações desconfortáveis na sua vida que te fazem crescer? Pastor, Deus me livre. Gosto não. Nós não gostamos, não é verdade? A gente gosta de zona de conforto. Exemplo, a gente começa a engordar e ganhar alguns quilos e alguém diz pra gente, é bom fazer dieta. A gente não faz, por quê? Porque a gente gosta da zona de conforto. A gente às vezes começa a ter alguns problemas de relacionamento, mas a gente não quer resolver, por quê? Porque a gente gosta da zona de conforto. Zona de conforto é bom, queridos, só que a zona de conforto que eu e você estamos não vai gerar para nós crescimento. Posso ouvir um amém? Então, toda vez que Deus for manifestar na sua vida, gerando crescimento, saiba, o ambiente vai ficar desconfortável para você. O desconforto é a porta de entrada para o milagre. O desconforto é a porta de entrada para o crescimento. E aí, queridos, às vezes, o que é desconfortável para você? Talvez desconfortável para você hoje é falar em público. Quando você se vê diante de um povo, 10 pessoas para falar, você treme todo. Talvez o desconforto para você hoje seja gravar um vídeo. Talvez o desconforto para você seja se assentar no banco do motorista e dirigir aquele carro. Quantas pessoas foi lá e tirou a carteira, mas não consegue dirigir porque é desconfortável? Não, pastor, eu me tremo todo, não dou conta. Talvez o desconforto para você seja ler um livro, seja ler a Bíblia, seja orar, seja meditar.
o que é desconfortável para você hoje. A questão é que o que te gera desconforto também te fará crescer. E o desconfortável, ele vem junto com o medo, com a insegurança, te faz dar frio na barriga. Irmãos, eu sou uma pessoa, deixa eu falar para você, eu sou uma pessoa muito tímida, não parece, né? Mas eu sou muito tímido. O Samuel que está falando aqui para vocês é muito tímido. E como que eu aprendi a lidar com a timidez para falar para as pessoas? Eu tive que vencer os meus medos, as minhas inseguranças. Deixa eu te falar uma coisa. Há uma mensagem dentro de você que eu não vou poder falar, porque ela é a sua mensagem. E às vezes, por causa do medo, por causa da insegurança, por causa da timidez, inúmeras pessoas não estão recebendo aquilo que Deus tem para elas, porque você está com medo. Então entenda que o crescimento que Ele está provocando na sua vida vai mexer com a sua estrutura. Pastor, mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Pastor, eu me tremo todo. Vai tremendo assim mesmo. Por quê? Porque é vencendo o desconforto que você alcançará as bênçãos, o crescimento que Deus está preparando para a sua vida. Sabe, queridos, e quando o crescimento chegou ali, naquela escola de profetas, os jovens discípulos, eles se preocuparam. Mas eles não apenas se preocuparam, eles também tiveram uma atitude. Eles chegaram para o profeta Eliseu e falou assim: vamos construir um lugar melhor. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, queridos? É que às vezes, nos momentos de crescimento, as crises vão vir junto, as dificuldades vão vir junto. E qual era a dificuldade dessa turma aqui? Espaço. O ambiente tinha ficado apertado. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, o avivamento que Deus está trazendo em nosso meio, deixa eu te falar algo. Hoje tem cadeira vazia do seu lado aí. Hoje tem espaço vazio aí. Mas deixa eu te falar, amanhã você vai chegar no culto e aí não vai ter espaço para você sentar. Vai ter uma cadeira de plástico do seu lado. Você vai ter que ficar em pé no corredor. Amém, queridos? Por quê? Porque o crescimento vai gerar desconforto. Aí naquele ambiente de desconforto, o que eles fizeram? Profeta, vamos construir um lugar maior. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que existem pessoas e pessoas do nosso lado. Tem gente que está do nosso lado, que vai ver o problema, vai ver a crise e vai, vazar fora. Agora vai ter gente que vai estar do nosso lado e falar assim: vamos embora lá, vamos cortar madeira e vamos construir um lugar maior. Sabe o que é isso? Aprenda nos momentos de dificuldade na sua vida, nos momentos de crise. Aprenda aprenda a discernir quem é que vai te ajudar a cortar madeira para construir um lugar maior, ou quem vai embora. Pastor, eu tinha um amigo, gostava tanto dele, mas foi só eu entrar em dificuldade, sumiu. Não recebo mais uma mensagem no WhatsApp, uma ligação dele, nunca mais. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes tem pessoas que saem da sua vida que não é para você ficar chorando, mas é Deus podando, é Deus te livrando. Eu posso ouvir um amém? Nem tudo que você está perdendo é perda. Às vezes é só uma poda, às vezes é só uma limpa que Deus está fazendo. E aí o que me chama a atenção aqui é que as pessoas dessa história fizeram o que tinha que ser feito. Querido, aprenda a lidar com isso. Fazer o que tem que ser feito. Ei, nos momentos desafiadores da sua vida, aprenda a fazer o que tem que ser feito. Como eu disse, a gente não gosta de sair da nossa zona de conforto, mas aprenda a fazer o que tem que ser feito. Às vezes é cortar madeira, vai lá cortar madeira. Às vezes é limpar o chão, vai lá limpar o chão. Às vezes é dar uma palavra, vai lá e dá a palavra. Às vezes é sentar no banco do motorista e dirigir esse carro, vai lá e faz. Ei, entenda que maturidade espiritual é fazer o que tem que ser feito. Tem muita gente que não está fazendo o que tem que ser feito. A mensagem de Jesus para os discípulos é muito clara: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Querido, Jesus não perguntou o seu nível escolar, Jesus não perguntou a cor da sua pele, Jesus não perguntou o seu status social. Jesus disse para nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que significa isso? Significa que não é
eu vou fazer porque eu gosto. Não, eu vou fazer porque é um mandamento do meu Senhor. Eu vou fazer porque tem que ser feito. Se eu não fizer, quem fará? Eu aprendo com isso, queridos, que o crescimento que vem na igreja do Senhor traz também uma responsabilidade. Ei, essa pessoa nova que está sentada do seu lado, é uma responsabilidade sua, sabe de quê? De ensinar, de discipular. Tem muitas pessoas novas em nosso meio. Tem muita gente que tem alguns meses que estão aqui. E como todo ambiente novo, ninguém é obrigado a saber tudo. E o pastor aqui, pregando uma vez por semana, não consegue ensinar todas as coisas. Por isso, a importância. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Olha para ela aí. Está vendo o rosto dela? Está vendo? Fala assim: pode contar comigo. Ai, eu não senti firmeza não. Fala mais forte aí. Mas pode contar comigo. Nós temos que contar uns com os outros, porque o discipulado faz parte do crescimento, ainda que seja desconfortável, mas é necessário. Agora nós chegamos no versículo 2, querido, e nós encontramos o problema, e nós encontramos um grupo de pessoas para resolvê-los. Só que quando, lá no versículo 2, olha o que eles falam. Eles chamam o profeta. O profeta, irmãos, era uma espécie de pastor, de líder. Então aqueles jovens discípulos, ainda que eles fossem pessoas de Deus, cheias de Deus, eles não vão lá para o Jordão sozinhos. Eles convidam o profeta para estar com eles. E sabe o que eu aprendo com isso? A unção de Deus vem, o crescimento vem, mas é necessário que eu também atraia a maturidade. Repita assim comigo: maturidade. Sabe, queridos, o profeta Eliseu aqui representa a maturidade. Nós estamos indo para uma missão, mas nós não vamos só. Eu gosto de duas pessoas na Bíblia que é muito interessante. Um é o rei Saul, primeiro rei da história de Israel. Ele foi ungido pelo profeta Samuel. E a Bíblia diz que no mesmo dia da unção, ele já foi coroado rei. E tem outra pessoa também que me chama muita atenção, que é o rei Davi. Foi o segundo rei na história de Israel. E quem ungiu o rei Davi foi o mesmo profeta Samuel. A diferença é que Saul recebeu o posto de rei no mesmo dia. E Davi, pastor? Davi demorou 14 anos. 14 anos para se tornar rei. E aí, o que eu aprendo com essas duas figuras? A primeira coisa que eu aprendo, irmãos, é que unção de Deus sem maturidade é facinho, jeito mineiro, é facinho virar uma tragédia. Pessoa tem muita unção, mas não tem maturidade, é muito fácil aquilo virar tragédia. Saul recebe a unção de Deus e agora é o rei. Só que a unção que vem sobre ele, queridos, ele não está preparado. Como assim, pastor? É isso. Ele se torna rei, só que ele não consegue lidar com a estrutura de ser rei. As pessoas começam a desempenhar papéis dentro do seu reino, e sabe o que acontece com ele? Gera inveja no coração de Saul. Saul já era o grande rei Saul, só que havia dentro dele, irmãos, havia dentro deles um sentimento de autoestima baixíssima. E toda pessoa que começava a se destacar no seu reino era um perigo para Saul. Ele tinha unção, ele foi ungido por Deus, só que ele não conseguia conviver com os seus próprios desafios internos. E o reinado dele, o primeiro reinado, era para ser algo maravilhoso, se torna uma tragédia. Ações, atitudes, comportamentos errados, um atrás do outro. Um atrás do outro. Então ungido é o rei de Israel, mas não consegue lidar. Você já viu gente assim? Recebe o poder de Deus, recebe a unção de Deus,
Essa semana nós recebemos muito de Deus, recebemos muito do Espírito de Deus. Mas aí agora, o que fazer? O que fazer com essa unção? O que fazer com aquilo que Deus derramou sobre nós? Aí entra a maturidade, aí entra o processo. Davi, por sua vez, ele foi ungido rei. Só que ele não recebeu a coroa de rei no mesmo instante. Sabe o que aconteceu com Davi? O profeta ungiu ele. Chega no outro dia, o que Davi fez? Voltou lá para o pasto, para cuidar das ovelhas do pai dele. Davi está ungido rei. Num belo dia ele chega em casa, cansado do trabalho. O pai dele, Jessé, bate no ombro e fala assim: meu filho, arruma as coisas, que eu tenho umas comidas aqui, que você vai levar lá para os seus irmãos, lá no fronte da guerra. Ele tinha sido ungido rei, irmãos, mas Deus está colocando ele num processo de maturidade, aprendendo a servir. O rei Saul, já tinha falado aqui agora, ele teve uma época que começou a ficar endemoniado, gente. E sabe o que aconteceu? Alguém disse assim para ele: tem um jovem rapaz que toca muito bem a harpa. Quem que era o jovem rapaz? Davi, que já tinha recebido a unção. Agora o jovem Davi está lá tocando, ministrando sobre o rei, imaturo. O jovem ministrando sobre o rei. Por quê? Por causa da imaturidade. O rei tem a unção, mas não tem maturidade. O jovem ainda não é rei, mas tem maturidade. Está entendendo, querido? Você está entendendo isso? Às vezes você está com 60, 80, 100 anos, mas não adquiriu a maturidade do menino. Aí Deus levanta um menino para ministrar sobre a sua vida. Aí Davi passa um processo todo de serviço, de dedicar-se, até chegar ao ponto que o rei Saul começa a persegui-lo, matar. Inveja, ressentimento, mágoa, vou destruí-lo. E aí, num dia específico, Davi está diante de Saul, com a oportunidade de matar Saul. Eu estou colocando ênfase para você entender. Davi tem a oportunidade de matar Saul, e um dos seus rapazes vira para ele e fala assim: Davi, mata ele, você já é ungido rei, você vai pegar o trono. Aí Davi fala aquela célebre frase: como eu vou tocar no ungido do Senhor? Processo, querido, processo de maturidade. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que Deus já te deu autoridade, te deu unção, te deu poder, mas não é a hora de você falar, não é a hora de você fazer. Vai ter momentos na sua vida que você vai falar assim: deixa eu ir lá, estou cheio de Deus. Ei, calma, ainda não chegou seu tempo, ainda não chegou seu momento. Às vezes você está vendo alguém em pecado e você fala assim: meu Deus, eu que deveria estar lá, porque fulano, Beltrano está em pecado. Ei, calma, fulano, Deus está trabalhando com ele. Rei Saul, Deus está trabalhando com ele. Calma, Davi. Maturidade. Você não precisa, querido, entenda isso. Você não precisa ser juiz de Deus na terra. Entenda o processo do Senhor na sua vida. Ah, pastor, porque Deus me deu uma palavra de juízo. Calma, calma o seu coração. Aí, queridos, num belo dia, o rei numa batalha se viu acuado. Sabe o que ele faz? Tira a sua própria vida. Está vendo a tragédia que eu estou falando para vocês? Deixa eu contar outra tragédia para vocês. Quem lembra aí de Judas Iscariotes? Andava com Jesus, comia com Jesus. Agora nós vamos falar que Judas não tinha poder de Deus? Estava lá.
só que não tinha maturidade e deixou Satanás entrar no coração dele. Você está entendendo isso, querido? Ainda que andasse com Jesus, ainda que se assentasse com Jesus, o diabo conseguiu uma brecha para entrar no coração dele. Deixa eu te falar, não ache que Satanás não é astuto. Ele te coloca em situações, ele te coloca em circunstâncias, e quando você acha que você está no auge da sua vida, ele te derruba. Quando você acha que agora você vai ganhar dinheiro, ele te coloca lá um corrupto para te corromper. Quando você acha que você tem o melhor fase do seu casamento, ele te coloca lá uma Jezabel para destruir a sua família. Não brinque. Caiu. E é interessante que a tragédia da unção sem maturidade sempre leva a pessoa à morte. E não é uma morte qualquer, é a morte partindo da autodestruição. A pessoa se destrói. Satanás não precisou destruir Judas, ele se autodestruiu. Satanás não precisou destruir Saul, ele se autodestruiu. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado. Aprenda os processos de Deus para você também não se autodestruir. Isso é maturidade, queridos. Isso é entendimento. Davi, o menino, de repente passa todo o processo, e quando ele chega ao reinado, já é um homem maduro, compreendendo aquilo que Deus tem para fazer sobre a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa, olha para a vida do apóstolo Paulo. Sabe quanto tempo que ele ficou em Tarso? 14 anos. Olha para a vida dos grandes homens de Deus. Vamos falar de Jesus, 30 anos. Por que 30 anos, pastor? Porque dentro da cultura judaica é aos 30 anos que o homem atinge a sua maturidade como homem adulto. Existe um processo, querido. E ainda que você receba do poder de Deus, ainda que nós recebamos da unção de Deus, a gente precisa ter a humildade de entender o que Deus está fazendo conosco. Queridos, para eu me tornar pastor aqui na igreja, foram 12 anos servindo ao Senhor. E não que haja nenhum mérito, mas estou falando do processo. Imagina o Samuel, aos 15 anos de idade, sendo pastor aqui na igreja. Eu ia brigar com todo mundo, xingar todo mundo, porque eu era um menino. Mas é necessário o processo para acontecer a maturidade. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai colocar pessoas difíceis na sua vida. Deus vai colocar pessoas insuportáveis na sua vida, sabe para quê? Para te treinar para aquilo que Ele está te preparando. Ah, pastor, porque eu quero ser o supervisor, eu quero ter uma empresa. Se prepare para as pessoas difíceis que Deus vai colocar do seu lado. Pastor, porque eu tenho um chamado de Deus. Se prepare. Deus está preparando um Saul para colocar do seu lado. A hora que você achar que você está bem demais, fazendo bem, Saul vai pegar a espada e começar a correr atrás de você, meu irmão. A hora que todo mundo falar, não, agora vai, aí vem Saul e aparece a sua vida. E sabe o que Saul representa aqui, querido? Saul representa aquele espinho na carne, sabe? Para a gente ver que a gente não é nada demais. Eu posso ouvir um amém? Eu e você não somos nada demais. Quem é que faz é o Senhor Jesus. É por isso que eu e você somos pequeninos. A glória é dele, o louvor é para ele. A unção sem maturidade, ele nos leva à tragédia. Sabe, Paulo, ele ensina os irmãos de Coríntios, irmãos, a ter um entendimento dentro da igreja. Como lidar com os dons do Espírito, como lidar com a manifestação do poder de Deus. Eu e você precisamos entender, aprender a lidar com a manifestação dos dons. A palavra do Senhor diz que os dons serão distribuídos a todos. Os dons serão distribuídos para homens, mulheres, para que a obra do Senhor seja feita. Então, a uns dom de profetizar,
a outros dons de mistérios, dons de curas, dons de maravilhas. O Senhor distribui dons. E aí, quando esses dons chegam diante de você, eu fui batizado no Espírito Santo e eu oro em língua. Esse dom é para edificar a si mesmo. Eu fui batizado no Espírito Santo e recebi o dom de profecias. Deus fala demais comigo. Amém. E aí Paulo então traz discernimento, traz entendimento. Ele fala assim, ei, quando o profeta profetizar, 2 ou 3 julguem a profecia. Julgar o profeta? Não, julgar a profecia. Quando alguém profetizar, julgue a profecia. Por quê? Porque o profeta pode profetizar de Deus, mas pode profetizar da carne. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tinha um amigo que nós, toda sexta-feira, irmãos, nós fizemos isso durante anos. Toda sexta-feira à noite nós terminávamos nossos afazeres e a gente subia para o monte e virava da sexta para o sábado, a gente ficava no monte orando. Isso nós fizemos durante anos da nossa vida. E aí teve um dia, uma bela sexta-feira, era no meio do ano, estava frio, aquele frio, e a gente não levava fogo, não fazia fogueira, não fazia nada, ficava naquele frio. E aí um belo dia, esse meu colega, era lá por volta das 3 horas da manhã, a gente orando, cheio do poder de Deus. Aí meu colega chega assim para mim e fala assim, ei meu servo, eis que eu te digo, você não vai morrer enquanto Jesus não voltar. Eu falei assim, truco. 3 horas da manhã, nesse frio. Na hora eu falei com ele, falei, não, aí você tá viajando. Eu não vou falar o nome dele aqui não. Aí eu falei, aí você tá me viajando, aí não é vale não. 3 horas da manhã, você tá com sono. Aí ele parou. Samuel, eu acho que eu tô na carne mesmo. Eu acho que essa aqui não valeu não. Por quê? Porque o profeta pode falar de Deus, mas pode falar de si mesmo. O profeta pode ser usado por Deus? É claro que pode. Mas o profeta pode cair na cilada do seu ego. O profeta pode cair na cilada das suas dores, dos seus traumas. Há um texto na Bíblia que fala de um profeta mais velho e de um profeta mais novo. E a palavra do profeta mais novo era: vai até o altar e profetiza contra o altar. E aí, você não vai voltar, como que é? Você não vai voltar pelo mesmo caminho que você foi. Aí ele topa com o profeta mais velho. Aí sabe o que o profeta mais velho faz? Não. Essa história aí, Deus falou comigo também. E Deus falou para você ficar aqui essa noite. Você vai se alimentar e amanhã você vai. O profeta mais novo deu ouvidos ao profeta mais velho. Sabe o que aconteceu? Dormiu, no outro dia levantou para ir estrada fora. Veio um leão e devorou o profeta mais novo. Por quê? Porque somos homens, somos falhos. Por isso o apóstolo Paulo diz que 2 ou 3 julguem a profecia. Então, querido, o que eu estou dizendo com isso não é que não há a manifestação dos dons. O que eu estou dizendo com isso é que há uma manifestação e que essa manifestação ela precisa ser de forma equilibrada, sadia, de Deus, não do homem. Amém, queridos? Esses dias eu ministrei e eu estava falando sobre o apóstolo Paulo, lá no capítulo 9 de Atos. A Bíblia diz que Paulo, ele ficou cego, ele não conseguiu ver. E aí, queridos, ele foi para uma casa, e lá ele ficou 3 dias e 3 noites, sem ver nada. E ao mesmo tempo, Jesus apareceu para um homem chamado Ananias, um discípulo. E aí, Jesus falou assim: Ananias, você vai lá na casa, assim, assim, assado, e lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. E você vai chegar lá, vai impor as mãos sobre ele, e vai liberar cura sobre ele. Porque eu já ministrei no coração dele que vai chegar um homem lá e vai orar por ele e ele vai ser curado. Olha que coisa linda, irmãos. Deus vai lá fazendo uma obra na vida de Saulo, mas ao mesmo tempo ele vai lá usar o profeta, e ele fala
todas as palavras, fala para o profeta o que iria acontecer, que iria gerar confirmação no coração de Paulo. Você vai chegar lá e falar assim, assim, assado, e isso vai gerar confirmação. O que eu aprendo com isso? Alguém profetizou na sua vida? Veja se está confirmando no seu coração. Veja se está batendo com aquilo que Deus está ministrando sobre você. Amém, irmãos? Ah, pastor, eu recebi uma palavra. Ai, observe. Não está falando nada, tem nada com nada. Você vai ficar vivo até Jesus voltar. Faz nada com nada. Amém se eu ficar vivo até Jesus voltar. Mas Jesus falou que só o Pai sabe quando ele vai voltar. Como que o irmão, o profeta, ia saber, irmãos? Está entendendo? O profeta 3 horas da manhã ia saber que Jesus ia voltar e o Samuel ainda está vivo. 300 anos Samuel está vivo. Pensa, você vê? Então é ter discernimento. Isso é maturidade espiritual. E aí, queridos, o que eu preciso aprender também com o crescimento, com o que Deus está fazendo? Eu preciso entender que às vezes o machado precisa estar afiado. Provavelmente aquele rapaz cortando aquela árvore lá na beira do Rio Jordão, ele estava botando muita força para cortar aquela árvore. O fato é que o machado desencaibra e cai lá dentro do rio. Quantas pessoas têm levado a vida sem afiar o machado? Eu vou usar esse termo aqui. Quantas pessoas têm levado a vida sem afiar o machado? E o que é afiar o machado, pastor? Afiar o machado significa você estudar um pouco mais. Afiar o machado significa você pegar a sua Bíblia e ler a sua Bíblia. Nós estamos num projeto de leitura bíblica anual e talvez você não se deu conta ainda. Você pode passar nos nossos aparadores e pegar aí o seu marca-página e participar desse momento. Por quê? Porque afiar o machado é você pegar a sua Bíblia e ler ela todos os dias. Afiar o seu machado é você orar, é você falar com Deus. Afiar o seu machado é você desenvolver uma habilidade nova. Quantos jovens se enchem de Deus, aí busca a Deus demais, mas chega na escola, são péssimos alunos. Aí chega num determinado dia, vai ter a prova. Aí no dia anterior eles vão lá e botam a mão na cabeça e falam: oh Deus, me dá inteligência. Oh Deus, me enche de inteligência. Eu não estudei nada não, mas me enche de inteligência. Vai acontecer, irmãos? Sim ou não? Por quê? Porque não é assim que as coisas funcionam. Afiar o machado é minha e sua função, minha e sua tarefa. Eu e você precisamos entender que aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, Ele só vai fazer se nós estivermos preparados. Sabe, queridos, eu comecei dizendo no início que eu sou todo tímido, mas eu tenho certeza, querido, que se eu subir aqui nesse altar e começar a pregar, nada com nada, falando tudo errado, vocês vão me tolerar uma vez. Na segunda vez, vocês vão ficar incomodados. Na terceira, você levanta e vai embora. Por quê? Porque a unção de Deus está sobre nós. A graça de Deus está sobre nós. Agora nós temos que preparar minimamente para que a mensagem seja passada. Está entendendo, querido? Ah, não, eu estou cheio da unção aqui e isso basta. Basta coisa nenhuma. Enquanto você passou o seu domingo, a tarde inteira descansando, eu tinha que passar orando e estudando. Por quê? Porque é a parte que nós fazemos. Deixa eu te falar, Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. Deus tem empresas para te entregar. Deus tem projetos para colocar diante de você. Mas se você não amolar o seu machado, nada vai acontecer. Se você não se preparar, tem muitos jovens
Ah, eu estou cheio da unção de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, jovens. Deus está preparando um novo tempo, uma geração de meninos e meninas para assumir cargos em posições específicas. E isso eu estou falando da parte de Deus, em situações específicas, em lugares de governo. Mas como que Deus vai colocar lá um tanto de jovem analfabeto? Como é que Deus vai colocar lá um jovem que não sabe escrever uma redação de texto minimamente correta? Ah, mas Deus vai me usar. Deixa eu falar uma coisa para o jovem, vou chamar a atenção. Irmãos mais velhos, dá licença que eu vou chamar a atenção dos jovens. O jovem passa boa parte do tempo vago, mexendo em rede social, gastando o tempo deles. Porque agora está uma onda que o lugar de ganhar dinheiro é na internet. Vai para você ver, bobão. Vai. Fica aí achando que é dinheiro fácil. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos ter responsabilidade. Querido, eu não posso chegar aqui e dizer para você: vai meu filho, vai minha filha, encha de Deus, esqueça do resto. Não. A palavra do Senhor nos diz em Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder. A gente para por aí. Só que o texto continua. Ele também nos deu espírito de amor. Não é só poder, querido. Deus também te enche de amor. Então, se o seu coração está todo rancoroso, cheio de ódio, opa, peraí, o Espírito de Deus não está aí. Se o seu coração está cheio de ódio, não consegue liberar perdão, opa, peraí, o Espírito de Deus não está aí. Mas não para por aí só no amor. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus também nos enche de equilíbrio. Fala assim comigo: equilíbrio. Isso é importantíssimo, querido. Equilíbrio. Ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Irmão, entenda isso. Você pode orar pela vida da sua esposa, e é importante, mas entenda que tem atitudes e comportamentos que você precisa mudar para que o seu casamento melhore. Irmã, continue orando, continue jejuando, mas mude seu comportamento dentro de casa, senão você vai destruir seu casamento. E lá no final, você vai colocar a culpa em Deus ainda. Nós precisamos aprender a ter equilíbrio, irmãos. Nós precisamos entender que a unção de Deus nos capacita para uma obra. A unção de Deus não nos coloca no mundo da lua, não. A unção de Deus nos leva para um propósito, nos leva para um objetivo. Entenda, o que Deus está fazendo aqui em nosso meio, irmãos, não é apenas para nós ficarmos aqui um bando de lunáticos, vou usar esse termo, um bando de lunáticos olhando para o nada, vendo a vida passar. Não, nós somos chamados, transformados para impactar a nossa comunidade. Amém, queridos? Nós vamos chegar dentro do nosso ambiente de trabalho com uma postura diferente, com um comportamento diferente. Sabe, que no nome de Jesus, todos nós aqui, irmãos, todos nós que trabalhamos para alguém, vamos receber o título de puxa-saco. Amém? Amém ou não amém, irmão? Você não quer receber o título de puxa-saco, né? A gente não quer, porque a gente não quer dar o nosso melhor, mas a gente quer que Deus dê o melhor dele para nós. A gente quer chegar no nosso local de emprego cheio de Deus, e a gente espera que o nosso patrão faça um cheque para nós e fale assim: ó, esse mês você não precisa trabalhar não, senta aí e fica tranquilo, você vai só descansar, porque você está cheio de Deus. Não, querido. A Bíblia diz que José virou escravo de Potifar, trabalhava tanto, dava tanto o seu melhor, que foi colocado como mordomo. Mas a vida não foi tão boa com José. Ele foi parar numa prisão, e lá dentro da prisão, ele deu tanto o seu melhor, que ele virou líder dentro daquela prisão, de
tal maneira que o carcereiro entregou a chave da prisão diante dele. Ei, não importa o ambiente que você esteja, não importa a situação que você esteja, entenda que a unção de Deus te prepara para você não ficar por cauda, mas Ele vai te colocar por cabeça. E esse processo é o processo de afiar o machado, é o processo de dar o seu melhor, é o processo de se debruçar na palavra do Senhor, como diz Mateus 6. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus que ouve em secreto, e Ele te recompensará. O Senhor quer te recompensar, querido. Por isso, gaste tempo em oração, gaste tempo se preparando, se enchendo da presença de Deus. Pare de ficar tentando fazer na força. Tem gente tentando converter os outros na força. Quem aí já recebeu oração? E aí o irmão que estava orando botou a mão na sua cabeça, foi te empurrando para um lado. Você veio para orar por uma dor na barriga, saiu com a dor na coluna. Aí você fala assim: pastor, por quê? É porque às vezes, irmãos, a gente não tem a unção e quer fazer na força do nosso braço. Às vezes a gente não tem a unção e quer fazer na nossa capacidade. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, as coisas espirituais, você precisa entendê-las de maneira espiritual. Para de tentar na força do seu braço. Sabe, o que te trouxe para cá, o que te trouxe para a presença de Deus foi o Espírito de Deus. Então você precisa se encher de Deus para também levar essa mensagem a outras pessoas. Eu já tive algumas experiências sobrenaturais, irmãos. E o mais legal é que quando você nem precisa colocar a mão sobre as pessoas, quando o poder de Deus está palpável e a pessoa recebe aquele poder, aquela unção, o corpo dela não consegue, ela cai por si só. Só que às vezes a gente quer achar que a força, o poder está nas nossas mãos. Aí a pessoa não cai, você começa a empurrar. Louvor está ministrando aqui, ó. Aí a unção, o poder de Deus não está. Está que tem todo mundo assim, ó. Aí eu começo a gritar aqui, ó, dizer: adora aí, meu filho, canta. Não vai, não pode ser na força. Aonde há o Espírito, o Espírito de Deus vem e nos toma, queridos. Esse ambiente aqui para pregar não precisa fazer força, irmãos, porque todos nós estamos movidos pelo Espírito. Você está no ambiente de Deus. Eu não preciso forçar nada aqui, porque o Espírito de Deus está operando. Eu não preciso te convencer dos seus erros aqui, porque o Espírito de Deus está agindo aqui e está trazendo, trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando, irmãos. Esse ambiente está poderosíssimo. Por quê? Porque juntou-se um monte de gente para buscar, reuniu-se um monte de gente para proclamar, para declarar a sua dependência a Jesus. O que está acontecendo aqui não é natural, irmãos. Imagina, hoje está fazendo 8 dias de cultos, de pessoas buscando. E o mais lindo de tudo isso, irmãos, é que não para por aqui. Quando o machado caiu, queridos, o rapaz deu um grito: ai, meu Senhor, ai, meu Deus, perdi o machado. Gerou um desespero no coração do rapaz. Era emprestado o machado. Só que eu quero te fazer essa pergunta: o que está gerando desespero em você nesses dias? Pastor, o cheque vai cair amanhã e eu não tenho dinheiro para cobrir. O que está te gerando desespero nesses dias? Pastor, a minha esposa disse que vai me largar. Pastor, meu filho está nas drogas. O que está te gerando desespero nesses dias? Sabe, irmãos, o machado caiu e aquilo virou o objetivo daquele moço. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu quero fechar com isso, dizendo para você o seguinte: que ainda que você perca o machado,
o machado não é tão importante quanto a presença do Senhor. Nenhuma coisa que você perca nesta vida é tão importante quanto a presença de Jesus na sua vida. Jesus contando uma parábola, ele disse: um homem pode ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma, porque a presença do Senhor é o nosso bem mais precioso. A sua esposa, irmão, não é o bem mais precioso que você tem. Seu marido não é o bem. O seu filho não é o bem mais precioso que você tem. É Jesus. Uma igreja em Apocalipse foi chamada a atenção. Por quê? Porque essa igreja, ela era grande, ela tinha estrutura, ela fazia algumas coisas que era certo, mas ela tinha esquecido de algo. Ela tinha esquecido o seu primeiro amor. Ela tinha abandonado o seu primeiro amor. E a palavra de Deus para ela é: lembra-te onde você caiu. Lembra-te onde você caiu. Talvez você está aqui nessa noite, você não está entendendo nada. Talvez você está aqui nessa noite, você está assim: pastor, eu não vim essa semana, nem estou fazendo ideia. E talvez seu coração está endurecido. Talvez Deus está querendo ministrar sobre você, só que não consegue, não tem entrada. A palavra que eu deixo para você nessa noite é: lembra-te de onde você caiu. Deus não está querendo achar o culpado. Deus não está querendo apontar o dedo para você, mas Ele quer você de volta. Ele quer te trazer para perto. O machado flutuou, por quê? Por causa do desespero do rapaz? Não. O machado flutuou por causa da graça e da misericórdia de Deus. As coisas vão se alinhar na sua vida, não é por causa do seu desespero. As coisas vão se alinhar na sua vida por causa da presença de Jesus. Coloque Jesus no centro, querido, e você vai ver as coisas ganhar forma. Coloque Jesus no centro e você vai ver que a força não vai ser mais necessária, porque vai se alinhar. 2024, querido, está só começando. E ei, deixa eu te falar algo. Se prepare para aquilo que Deus está se movendo na sua vida. Então guarde o seu coração, guarda a sua mente. Não deixe que o inimigo plante sementes aí. Não deixe que o inimigo semeie contenda no seu coração. Não deixe que o inimigo domine a sua mente. Coloque-se diante do Senhor. Vão vir lutas, vão vir dificuldades, vão vir tribulações, mas permaneça firme no propósito. E você que está aqui, que talvez: pastor, eu estou muito ruim. Esse é o tempo de você se conectar com a fonte. A fonte não é o pastor Alvim, a fonte não é a igreja batista, a fonte é Jesus. E você pode se conectar na fonte. A palavra do Senhor diz que precisa só ter um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Pastor, e o que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado é um coração que está disposto a mudar. É um coração que está disposto a dizer: Deus, ainda que eu seja falho, ainda que eu seja pecador, ainda que eu seja cheio de erros, eu estou disposto a mudar. Ainda que em mim não tenha nada de bom, eu estou disposto a mudar. Isso é um coração quebrantado, querido.